Graça e paz, Deus abençoe a todos. O Salmo 4 apresenta no versículo segundo uma pergunta, um questionamento, uma confrontação. Ó homens, até quando? Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? Ó humanidade, tá? Davi está se expressando aí, expressando o seu louvor, a sua gratidão a Deus, a sua reverência a Deus e também o seu conhecimento do ser humano, seu conhecimento da humanidade. Se um dia você se interessar em estudar teologia, você descobrirá que a pessoa que é o principal objeto de estudo na teologia ou nas teologias é o próprio ser humano, tá bom? O teólogo ele acaba se tornando um especialista no ser humano, na maneira como o ser humano se expressa, como compreende a verdade, a realidade de Deus e como as pessoas buscam viver ou se relacionar com essa consciência do divino, do eterno, tá bom? Deus não é objeto de estudo absolutamente em nenhum lugar do mundo. Nunca foi e nunca o será. Então, no estudo da teologia, você acaba estudando aquele que busca relacionar-se com Deus, tá? Não tenha ilusões, não tem o propósito de refinar a comunhão com Deus. A teologia, ela não tem esse propósito, esse objetivo. Ela tem um propósito de orientar o pensamento, né? Principalmente sistematizar o pensamento, que, na minha opinião, a maior contribuição da teologia é a dogmática, é o dogma, é o vínculo com a fé, com a religião, com o modo de expressar a fé religiosa em Deus. Esse é o meu pensamento. Mas nós temos aqui uma palavra do rei Davi, em que ele não está falando da sua própria, da sua própria glória, tá bom? Davi, nesse ponto aqui, ele está referindo-se ao Todo-Poderoso Deus. Os comentaristas aqui, inclusive o Andrew Bonar, colocam essas palavras, se não nos lábios, mas na mente, nos pensamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. E imagina uma situação em que, por exemplo, Jesus, após os debates que ele enfrentava no templo, que ele ia para proclamar o reino, e via de regra chegavam ali os religiosos e iniciavam um debate do qual Jesus nunca fugia, porque o religioso, o judeu, o método de ensino é o debate, tá bom? No mundo antigo, o método de ensino é o diálogo e o debate, tá bom? Você não precisa ficar preocupado. E às vezes os debates se acaloravam. O que era questionável é a falta, e ainda hoje é questionável nos debates, é a falta de ética. Porque o debate em si, ele não é errado nem equivocado, ele tem o objetivo de aprofundar o conhecimento e de também testar o conhecimento. Conforme se questiona, você passa a saber o nível de compreensão daquela pessoa que está ali ensinando. Então, o questionamento ele é produtivo. Você questiona, a pessoa responde ou apresenta um outro questionamento e nessa arte de questionar ou de auto-questionar é enriquecido o processo de conhecimento. Mas Jesus enfrentava, na verdade, oposição e ataques nada éticos dos seus adversários ou oponentes. Então você pode imaginar esta cena, né? Jesus deixando o templo, deixando Jerusalém e retornando para Betânia e dizendo ou imaginando essas palavras ou repensando este salmo. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a verdade e buscareis a mentira. Então, esse é o salmista, esse é Davi. E é o que caracteriza um salmo profético, né? Um duplo cumprimento, que é uma regra das profecias aí.
é algo que encontra a realidade nos dias daquele que proclamou, nos dias do próprio rei Davi, tudo que ele viveu, tudo que ele enfrentou, e permanece real e verdadeiro quando aplicado à vida daqueles que são fiéis e tementes a Deus e, via de regra, culminam na pessoa de Cristo Jesus e, através da história da fé, alcança a vida de todos os fiéis a, a Deus, né? Num crescendo e na continuidade, tá bom? É isso que caracteriza o elemento profético dos Salmos de Davi, a sua continuidade através da história da fé, a identificação plena com Cristo Jesus e, através de Cristo Jesus, com as igrejas, as comunidades da fé. Tá? Essa é a beleza do Salmo de Davi. O outro comentário aqui que eles colocam é sobre João Crisóstomo. João Crisóstomo não é muito conhecido. Ele era bispo, ele era um bispo lá pelo século V, mais ou menos. Ele era um bispo. Nós sabemos dele não só pelos seus belos sermões. Ele era o Spurgeon da época dele. Ele era também conhecido como Boca de Ouro. Boca de Ouro, ele era um exímio orador. Ele dominava a arte da retórica. Ele era um retórico, incrivelmente eloquente. E, sendo bispo, tinha a sua influência e os seus sermões ganhavam repercussão. Tá bom? Não é novidade aí o sermão ser reproduzido, copiado, repassado. No mundo antigo isso acontecia também. Tá? A pessoa ouvia, né, gravava ali, anotava e retransmitia, e isso ganhava o mundo. E as pessoas também escreviam. O Agostinho, que nessa época não era nada santo, ficou sabendo da habilidade retórica de João Crisóstomo. Agostinho não estava nem aí com a vida religiosa, ele se dava muito bem nessa época da vida com a vida profana. João Crisóstomo é um dos que marcou a vida de Agostinho, depois conhecido como Santo Agostinho, né? Que acabou assumindo o bispado na cidade de Hipona, no norte da África. No norte da África romano, né? Era a região dominada pelos romanos. Agostinho procurou e foi impactado pela pregação do João Crisóstomo. Então, esse homem, que nós o consideramos por conta do Agostinho, né, porque a história leva um ao outro e tudo chega até nós, esse homem, ele sugeriu, ele fez um comentário sobre este salmo. Ó homens, até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Ele comentou que se ele em algum momento fosse considerado digno de pregar um sermão que pudesse alcançar toda a humanidade, se fosse preparado para ele uma montanha em forma de púlpito e ele recebesse a capacidade de falar como os anjos, como os arcanjos, os querubins, com uma potente voz que se fizesse ouvir por toda a terra, ele pregaria esse sermão. Ó homens, até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Está aqui. E eu concordo com João Crisóstomo. Em alguns momentos, essa pergunta contém em si a resposta. Contém em si a resposta. As lamúrias, as reclamações, os ódios, a revolta, né? A ira disfarçada de santidade, a violência com insinuações de pureza ou de compromisso com Deus, todas essas farsas políticas, sociais, econômicas e religiosas se expressam na pergunta: até quando? Ó humanidade, até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? A saciedade, a alegria, a esperança, a
confiança que permite trabalhar e viver em função do futuro a se concretizar em nós e através de nós pela fé, só é possível quando nos permitimos confrontar com a palavra de Deus e aceitando que às vezes tudo se resume a uma decisão. E qual a decisão? Uma de aceitar que a pergunta é para todos nós e de que a resposta está na pergunta, abandonando a vaidade e amando a verdade. A humanidade sofre e muito. Os religiosos sofrem e muito. Os ímpios, os infiéis sofrem e muito. Mas a pergunta é a mesma. Ó homens, ó humanidade, até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Jesus Cristo, nosso Senhor, afirmou para todos que estavam e estão dispostos a ouvi-lo. Ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Amar a Deus é o convite feito à humanidade através dos ensinos de Moisés, através dos ensinos do judaísmo. Se você quiser resumir a uma só palavra, a um só mandamento, é amar a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua vontade, com toda a sua capacidade. Nesse ato de dedicar-se em satisfazer primeiramente a vontade daquele que é fiel, nós encontramos a resposta para todos os questionamentos que nos afligem. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e conceda paz, muita paz.